Beleza. Pessoal, meu nome é Carlos e este vídeo aqui é sobre salsa. Salsa, né, a gente chama de salsa, mas na verdade é a sigla SLSA, né, que está hospedado nesse endereço aqui, que o significado dela é Supply Chain Levels for Software Artifacts, que na realidade é um modelo de maturidade para supply chain, né, para a forma que as empresas hospedam suas supply chain e a forma que elas tratam os artefatos, né, esses artefatos de software. E por que é interessante a gente falar sobre salsa neste momento, né, em 2023? Porque os últimos State of DevOps do Google, né, o relatório da Accelerate, que sempre é feito no final do ano, né, e quando foi a versão de 2021, eles meio que disseram assim, olha, a gente tem que começar a se preocupar com a segurança da supply chain. Então, a segurança da supply chain seria um must, algo a mais, em cima das nossas maiores preocupações aqui de DevOps nas nossas organizações. Só que o que aconteceu? A quantidade de incidentes de segurança na supply chain foi crescendo de forma exponencial, né? Acabou que no relatório de 2022 se tornou a principal preocupação do próprio relatório, né? Tipo, o ponto central do relatório é a gente trabalhar e se preocupar com a questão de segurança na supply chain. O Salsa foi o modelo que foi recomendado, né, pelas organizações para começar a ser adotado. Quanto que o relatório de OASP de top 10 vulnerabilidades de 2022, a supply chain também estava lá no meio, né? Tipo, a questão de vulnerabilidade de supply chain estava no meio. Então, é muito importante a gente se preocupar com isso e esse assunto tá na crista da onda para quem trabalha com DevOps, SRE. Mas o que seria a supply chain vista de forma abstrata? Então, a Salsa considera que supply chain basicamente tem esse espaço que vocês estão vendo aí, que na realidade é um fluxo, mostra o fluxo do artefato, desde do producer, né, de quem produz o artefato, até quem vai consumir ele. Né? Então, a gente tem aqui o repositório, né, do código, o repositório do código, a gente tem um stage de build, a gente vai ter aqui uma infraestrutura para fazer o build do nosso artefato, e a gente tem aqui o repositório do nosso artefato. E nesse meio do caminho a gente tem as dependências necessárias para a gente fazer o build do nosso artefato, né, do nosso artefato de software. Então, basicamente, esse aqui é o metaprocesso de uma supply chain, segundo essa especificação. E qual seria o problema da supply chain? O problema da supply chain é que qualquer software pode introduzir vulnerabilidade nela. Então, vocês podem ver que aqui nela a gente tem muitos pontos críticos, né? Pode sofrer ameaça. Então, a gente tem ameaças de código, que a gente encontra nessa área aqui, próximo do repositório de código. E a gente tem a ameaça de build, que está aqui perto do stage build, quanto aqui no repositório dos artefatos. E aqui na comunicação, antes do consumidor requisitar o nosso artefato. E também a gente tem aqui as ameaças de dependência. Okay? Então, como vocês podem ver, então tem muitos pontos críticos aqui na nossa supply chain. Desses pontos críticos, eles sempre são explorados. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de incidentes famosos, né? Então, tem um incidente aqui que custou $3 milhões, né? Um ataque à supply chain. E basicamente, quem ataca se preocupa com problemas na infraestrutura, servidores mal configurados ou vazamentos de credenciais. Então, basicamente, a gente pode resumir para esses tipos de problemas. Como a gente pode resolver isso? Né? Então, a gente pode resolver isso, basicamente, tentando medir a maturidade das organizações para manter uma supply chain e evitar esses problemas que eu citei para vocês. Evitar servidores mal configurados, infraestrutura mal configurada, evitar vazamentos de credenciais, ter um controle maior na questão de autenticidade dos artefatos que são gerados, do código que é armazenado, e etc. Então, juntando todas essas técnicas, em resumo, a gente tem que ter um controle melhor do nosso inventário. Né? Se a gente tem um controle melhor do inventário de hardware, inventário de software, dos softwares que são utilizados na nossa supply chain, a gente consegue ter uma resiliência melhor. Isso não quer dizer que a gente vai estar totalmente protegido, etc. Isso quer dizer apenas que a nossa organização vai estar evoluída e vai ter resiliência para lidar de forma melhor com os incidentes se eu tenho controle maior do meu inventário, né, do inventário da minha infraestrutura. Então, basicamente, esse que é o cerne que é perseguido pelo Salsa, né?
alcançar um nível de maturidade onde a gente tem uma melhor resiliência para lidar com os milhares de incidentes que estão acontecendo e que vão continuar a acontecer. Então, o que é o Salsa, no final das contas? Eu estou colocando aqui, é um framework de segurança para a supply chain, e ele também é um checklist de standards e controles para essa supply chain. Então, basicamente, o que é que a gente tem nesse checklist? A gente tem os requisitos de código, os requisitos de build, a gente tem aqui esse conceito de provenance, que é como se fosse um conceito de pedigree, que é onde eu consigo ver, eu consigo atestar que aquele meu artefato é autêntico, eu consigo ver de onde ele veio, eu consigo ver onde estão as dependências dele, consigo ver quem criou ele, e identificar as diversas fases do processo que ele foi criado. Então, basicamente, é o checklist disso e também do conteúdo disso, né? Do conteúdo dessa provenance. Então, quando a gente fala de source requirements, na verdade, a gente está falando dos requisitos que o software de controle de versão tem por padrão. Só que ele acrescenta essa questão aqui de necessidade de 2 pessoas para fazer o code review, pelo menos 2 pessoas para fazer o code review, que é um tipo de controle para evitar vazamento de credencial. Então, para ter no mínimo 2 pessoas, uma pessoa perde a credencial e se o atacante pegar a credencial dessa pessoa, ele não vai conseguir causar uma maior porque ele precisa de pelo menos 2 credenciais, ok? Para aprovar um pull request, por exemplo. Mas, basicamente, os requisitos de código é isso, né? Eu ter um Git, né? Um desses provedores de Git, e que eu possa ter o controle de versão, posso verificar histórico, e ter essa questão aí de armazenamento de forma indefinida. São ganhos comuns para esses softwares de controle de versão. Quando a gente fala a questão de build, na prática, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a gente tem que ter estar numa dessas infraestruturas modernas de build, como, por exemplo, o GitLab CI, o Azure DevOps, então o GitHub Actions. Então, todos esses trechos que eu citei para vocês, eles já estão no padrão que meio que é requisitado pelo Salsa. Então, basicamente, assim, até esse momento eu não tenho muito segredo de uma organização galgar ou tentar alcançar algum nível de maturidade, né? Porque essas 2 coisas que eles pedem aqui, de quem trabalha com GitHub, ou então com GitLab, por exemplo, e meio que já tem essas coisas automáticas, só teria de acrescentar um controle aqui, que seria esse controle aqui. E, finalmente, a gente chega lá no pedigree, né? Na provenance. E isso, na realidade, que é o que tem de diferente, né? Então, basicamente, o que ela tem que ter, ela tem que estar disponível, né? Ela tem que estar autenticada, né? Ela tem que ter sido gerada por um serviço. Por exemplo, eles não querem que eu gere uma pessoa, um humano vá e escreva esse pedigree, tem que ser gerado por um serviço, entendeu? Tem que ser gerado lá no stage de build por um serviço. Ela não pode ser falsificável e ela tem que ter esse dependência complete, né? Então, é aquilo que eu falei, a gente tem que, através dela, conseguir mapear as dependências desse nosso artefato. Isso aqui é um exemplo do conteúdo, né, de uma provenance, né, onde a gente tem essas áreas aqui, aqui em cima eu consigo identificar a localização do meu artefato, aqui eu tenho a autenticidade do meu artefato, e finalmente eu tenho aqui a provenance. Aqui diz qual foi o builder, onde é que está o código, quais são as dependências, e etc. Isso aqui é um exemplo de provenance. Então, quais são quantos níveis nós temos? Na realidade, nós temos 5 níveis, né? Nós temos o nível 0, o nível 1, o nível 2, o nível 3 e o nível 4. Só que o nível 4, ele tenta alcançar todas aquelas características que eu acabei de mostrar para vocês. E é muito difícil de conseguir isso, né? Na prática, os implementadores, quem tentou implementar Salsa percebeu que é muito difícil conseguir isso, então eles resolveram, na versão 1.0, a versão atual 1.0, eles resolveram retirar o level 4, né? Assim, temporariamente, né? Então, vão esperar as organizações evoluírem de maturidade para depois eles desbloquearem esse nível 4. Mas, de qualquer forma, nós temos esses níveis que vocês estão vendo aí na tela. Então, o nível 1... no nível 1, eu tenho essas 2 coisas que eu falei para vocês e eu tenho a provenance aparecendo. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que na realidade, o nível 0...
se eu tiver aquilo que eu falei para vocês agora, se eu tiver a gerência do meu código lá no Git, e mesmo que eu tenha um GitLab CI, um stage build, se ele não apresentar provenance, então eu sou nível 0. Tá, okay? Então, nível 1, 2 e 3, então tem que entender que pelo menos eu tenho a provenance. Então, no nível 1, pelo menos eu tenho a provenance. Então, o objetivo do nível 1 é eu tentar identificar os erros e corrigir esses erros, e a minha aplicação está documentada. Tá, okay? No nível 2, eu tenho a provenance nada, e que ela foi gerada por um GitLab CI da vida, ou GitHub Actions. E a ideia dela é que a gente evite incidentes e comprometimentos do nosso artefato depois que o artefato é gerado. Nós temos o nível 3, que é onde é feito um hardening na plataforma de build, e tipo, a gente tenta cercar por todos os lados e evitar que aconteça incidente na própria plataforma, entendeu? Tipo, não só apenas depois, como é no nível 2, mas também evitar na própria plataforma. Na prática, no nível 3, ele está querendo dizer que a gente hospeda a nossa infraestrutura toda e a gente tem todo o controle em cima dela, controle de configuração de hardware, de configuração dos servidores, dos serviços, etc. E que isso está tudo bem cercado, bem fechado, para que a gente possa gerar a nossa provenance, ok? Isso aqui é um exemplo de assessment, né? Tipo, que os assessments são feitos para medir o nível de maturidade, e aqui esse aqui é o assessment oficial do Argo, desse projeto. Argo é um projeto da CNCF, e aqui vocês estão vendo como é que é feito o assessment, né? Existe essas tabelinhas aqui, e aí eles vão fazer o check em cada um daqueles atributos que eu mostrei para vocês lá no começo, né? Então, aqui nos requisitos de código, nos requisitos de build, e, enfim, na provenance e nos contentes da provenance. Então, vocês perceberam aqui que o Argo ele conseguiu tudo, né? Só para vocês terem ideia, o nível 4, né, que é o que eu falei para vocês que é suprimido e não aparece na versão 1.0, ele é difícil de alcançar, porque, por exemplo, tem esse controle de 2 pessoas fazendo review não é uma prática muito utilizada, e algumas organizações são até meio contra isso, né? Acho que isso é meio contraprodutivo. Mas aqui, ó, vocês podem ver que eles não conseguiram alcançar a hermeticidade, tipo assim, o ambiente deles não pode ser reproduzido em outro lugar, e, por exemplo, ele não mostra as dependências, né? As dependências não estão completas. E aí nós temos aqui o nível 0 do Prometheus, para vocês verem, pô, nossa, até o projeto grande não tem nem nível 1, né? Que na realidade eles são bem organizados, só que eles não geram a provenance. Então, basicamente, a única diferença é essa, né? E como não gera provenance, obviamente não vai ter conteúdo de provenance para ser avaliado, ok? Então, vocês percebem que mesmo que eu tenha tudo organizado, aqui o versionamento, que eu tenha uma estrutura automatizada para gerar meus builds, os builds dos meus artefatos, ainda assim eu não consigo alcançar o nível 1, estou nível 0. E aí tem no site do Salsa tem um exemplo de nível 4, né, daquele nível que está suprimido, né, que é o seu URL. Né? Então, o seu URL ele tem a provenance nível 4 e ele tem mapeado todos as dependências. Então, basicamente, para a gente alcançar o nível 4 é um pouco complicado, porque basicamente ele sempre pede que as dependências estejam autenticadas também. Então, pelo menos as dependências mais próximas tenham um nível rico de provenance também. Okay? Então, isso tudo a gente está falando aqui de imagem de Docker. Né? Então, isso aqui é uma imagem de Docker do seu URL. Aqui está mostrando as dependências, que as dependências também, além de ter a própria imagem, elas têm essa parte amarela, que é a provenance. Então, assim a gente consegue o nível 4. Por isso que é difícil de conseguir o nível 4, né? Não é tão simples. Isso aqui é um modelo, né? Tipo, é um modelo de como é que é uma provenance. Uma provenance, na verdade, é um JSON, né? O arquivo JSON, e ela tem essa estrutura que vocês estão vendo aí. Então, basicamente, ela tem um bundle, e esse bundle tem vários attestations, né? E dentro de um attestations, a gente tem essa infraestrutura que vocês estão vendo aqui. Tá, ok? Então, tem envelope com a mensagem e a assinatura, né, de quem fez. E nós temos aqui os statements, né, que na verdade o statement é a própria provenance de fato, né, que tem um título, tem um predicado, e o predicado funciona dessa forma, que, por exemplo, está dizendo que esse artefato ele foi
teve o build pelo GitHub Action nesse endereço aqui. Entendeu? Então, basicamente, esse aqui é um exemplo de provenance, desculpa, de terminologia e modelo de provenance. Como é isso na prática, né? Então, como eu posso gerar isso na prática? Então, na prática, se eu for usar o GitLab CI, por exemplo, eu vou ter o repositório do meu código aqui no GitLab, e dentro do GitLab CI, basta eu acrescentar essa linha aqui, né? Para o runner gerar o metadado do artefato, ok? Coloco para true. Então, basicamente, o runner é aquele estágio que eu mostrei para vocês lá, o stage de build, né? E é como se fosse pode ser uma VM, pode ser um Docker, pode ser um pod, enfim. Ele é um host, ele é uma instância que levanta para executar o script de build, né? E no final ele vai gerar o pacote, né, que é armazenado lá no próprio GitLab, no repositório de artefato do GitLab, e esse pacote tem que ter duas coisas, né? E tem que ter o artefato que ele gera e a provenance. Okay? Então, basicamente, isso aqui, se essa infraestrutura aqui já consegue alcançar no caso, o nível 2. Né? Então, se eu mostrar aqui para vocês, se eu abrir aqui, eu vou abrir aqui um projeto que já tem, o CI, e aqui, por exemplo, já tem aquela linha lá que eu mostrei para vocês, aí eu vou editar aqui, aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho esse stage aqui de hello, e eu vou escrever aqui, essa é salsa teste, né? E vou jogar para esse arquivo data.txt. E aí o data.txt que vai ser o artefato que vai ser gerado aqui pela minha pipeline. Aí eu estou dizendo, ele vai rodar a pipeline. Se eu abrir aqui, eu vou ver a pipeline rodando. Está aqui, a pipeline está rodando. Aí ele rodou e já gerou o artefato, né? Então, se eu clicar aqui em browser, eu consigo ver. E aí tem as duas coisas aqui, conforme eu mostrei para vocês lá aqui nesse slide, né? Então eu tenho aqui eu consigo enxergar a provenance, né? E aqui está a provenance, aqui está a provenance, né? E aqui pode ver o predicado aqui, né? Aqui a gente consegue ver as informações no caso da supply chain. Eu, por exemplo, diz aqui qual é o runner que rodou, e ele mostra também aqui a questão da autenticidade, o digest também do artefato, que é o data.txt, e aí tem as outras informações aqui que são geradas, que estão de acordo com a attestation aqui. E tem o próprio artefato, né, que é esse data.txt aqui, eu baixei aqui, que aí tem aquele texto lá. Está aqui, e está aqui o texto. É salsa teste. Tá, e esse aqui é um exemplo de como é feito com o GitLab CI, né? Mas, por exemplo, quando eu tento fazer como eu posso fazer, na realidade, com Docker, por exemplo. Então, basicamente, a gente tem que entender como é o workflow do Docker. Então, basicamente, no workflow do Docker, a gente tem aqui um Dockerfile, onde a gente vai passar as informações da nossa imagem, a gente vai fazer o build, e aí vai ser gerada a imagem local, e a gente pode, com push pull, enviar ou receber de algum registry, né? Isso aqui são exemplos de registro, né? Tem o Docker Hub, tem o registro aqui do GitLab, tem o Harbor, e quando a gente dá o Docker Run, aí a gente põe o container para rodar, ok? Baseado na imagem. Então, basicamente, isso aqui é o workflow. E aí, como é que a gente faz esse attestation como é que a gente gera a provenance com o Docker, né? Com o Docker CLI. Então, a gente usa esse buildx aqui, esse comando docker buildx, tagueia para a versão que a gente quer, da imagem que a gente quer criar, que a gente quer buildar, e a gente acrescenta essa linha aqui, a teste, provenance, e tem esse modo aqui, mínimo e máximo. Aí, se a gente colocar o máximo, ele já vai acrescentar aqui no nosso registry, quando a gente for fazer o push, a imagem com os diversos modelos de provenance que existe. Então, entenda que provenance não tem apenas o modelo do Salsa, né? Tem outros modelos, tem SBOM, tem FedRAMP, etc. E isso são modelos de compliance que, geralmente, na grande maioria das vezes, eles são definidos por governo. Um governo, ele não vai querer rodar uma imagem que tem uma procedência ruim, ou que você não sabe de onde veio, ou que seja insegura, né? Porque vai estar rodando no governo, vai estar lidando com dados sigilosos. Então, por exemplo, dados bancários também, que são dados que é um pouquinho mais complicado. Então, esses tipos de organizações, eles exigem alguns modelos de compliance. Então, toda vez que, se você colocar aqui Provenance Max, a grande maioria desses modelos já vai estar incluso. E aí, para eu ler
eu tenho que rodar esse buildx image tools inspect. E aqui eu passo o tipo de provenância. Então, nesse caso, como eu estou falando de salsa, então eu coloco provenância, ponto, SL, SA, etc. E aí ele vai baixar, no caso, o arquivo JSON que vai estar lá no registro, etc. Isso aqui serve para a gente atestar. A gente tem também o Notary, se eu quiser, no caso, assinar, né, o meu container, né, se eu quiser assinar a imagem, a provenância que eu for gerar, se eu quiser assinar, basta eu executar eu primeiro faço o build, e depois que eu fizer o build, eu rodo aqui o notation para assinar a minha imagem e enviar ela para um registro que já esteja seguindo o modelo, um modelo de registro que consiga, que esteja aderente de acordo com aquele tipo de compliance que eu expliquei para vocês agora. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês rodando com um registro chamado distribution, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho um app aqui, esse demo app. O que esse demo app faz? Ele fala, e tem um Alpine aqui, uma imagem de Alpine, Linux Alpine, eu vou dar um comando de echo hello tough. Tá? Tough é um modelo, né, uma especificação da CNCF, que ele define como eu devo assinar containers e para deixar ele mais seguro, tá, ok? Então, o Notary, ele implementa o Tough, tá, ok? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, e o que é que eu vou fazer? Eu acho que eu tenho rodando aqui um registro, só daqui. Tá rodando o meu, eu já implementei esse distribution aqui, que ele é um registro local, e ele já está rodando. Está rodando essa porta 5001. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer eu vou fazer o build dessa minha imagem aqui. E já fiz o build. E agora eu vou fazer vou mandar essa imagem para lá. Eu acho que, na verdade, acho que ela já está lá. Eu vou fazer o build, vou mudar a versão aqui, mudar a versão 2, porque a versão 1 acho que já está lá. Vou colocar a versão 2 aqui. E vou fazer o push da versão 2. Fiz o push da versão 2, e aí o que é que ele faz? Ele joga aqui para a gente o digest dessa imagem. E o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui a imagem e eu vou passar para ela, vou colocar uma arroba aqui depois dela e passar esse digest. Porque isso daqui é o que ajuda a gente a assinar a imagem, tá ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar uma chave e um certificado, e eu vou utilizar essa chave e esse certificado para assinar a minha imagem, tá ok? Então, para assinar, basta executar esse comando notation sign. Notation deixa eu ver aqui. Tá, aqui já tinha gerado esse, eu vou gerar um outro. Tá, então eu estou gerando aqui, gerei uma nova chave, agora ela tá ativa, e eu vou usar ela para assinar a imagem, tá? Pronto, aí assinei a imagem, e eu posso também escolher o formato do que eu vou assinar a imagem. Eu vou fazer o seguinte, vou assinar ela com outro formato específico, chamado Cozy. Aí tem 2 assinaturas nela, tá? E aí se eu der um notation ls, eu vou conseguir ver no caso, tem 4 aqui, porque na realidade, acho que já tinha pego da imagem anterior, né? Como essa imagem já existe. Mas, de qualquer forma, aqui eu estou mostrando que eu assinei, né? Que está assinado. E aí, o que é que a gente faz? Para a gente poder verificar, isso aqui é o seguinte, eu assinei a imagem e fiz o post para o registro local. Mas, para poder verificar, então, eu vou emular aqui como se eu fosse um cliente, uma pessoa que vai consumir essa minha imagem. Então, eu preciso, por exemplo, criar essa política aqui para eu... Opa, putz, vou ajeitar aqui, porque eu mudei esse nome. Registro 2. Então, eu tenho que criar essa policy aqui para poder permitir que o meu usuário daqui verifique a autenticidade dessa imagem. Eu vejo se está criada, e aí a gente verifica dessa forma aqui, dando notation verify. Pronto. E aí isso aqui mostra que a assinatura está verificada, que está ok, que essa imagem é confiável, né? Então, basicamente, esse que é o processo com o Notary, né? Então, tanto que aparece aqui o notation verify, etc. Então, existe como é que é isso na prática, né? Tipo, eu mostrei aqui eu verificando com a linha de comando, só que na prática não é bem assim, né? Na prática funciona dessa forma que eu estou mostrando para vocês. A gente assina aqui e
os registros que estão com o Notary configurado, eles conversam da seguinte forma, né? Eu faço o push da imagem para o Docker Hub, e aí caso o meu distribution que esteja rodando num cluster local meu, tipo, num ambiente local meu, quando o meu cluster precisar, ele vai ele precisar de um artefato que está aqui, que tem esse outro como dependência, e ele vai assinar. Cada vez que ele importar as dependências daqui, a dependência vai ser assinada pelo Notary que vai estar aqui configurado nesse registro. Aqui tem duas. E aí, quando chegar nesse registro e o cluster precisar dessa imagem que a gente gerou aqui, mesma coisa. O registro que está aqui local, nessa rede dessa organização, também vai assinar. Então, a gente tem aqui 3 níveis, né? Aqui também tem, eu acabei esquecendo de colocar, mas enfim. E aí, finalmente, quando a gente tenta fazer, quando o cluster tenta fazer o deploy final para rodar lá o container no pod, o gatekeeper ele vai verificar, né, se essa imagem está autenticada, se está tudo ok, e finalmente a imagem vai estar disponível para rodar aqui dentro do cluster. Basicamente assim que é na vida real, né? E a gente tem também uma outra ferramenta que ajuda a gente a trabalhar com essa questão de provenance e autenticidade das nossas imagens, que é o SigStory. Então, basicamente, o SigStory ele funciona com essas 3 propostas, né? De assinar, verificar, igual como eu mostrei para vocês agora, que faz o Notary, né? Só que ele tem um plus, né? Ele tem a questão de proteger, ele também tem algumas ferramentas que estão online, que a gente pode verificar a questão da autenticidade e do que é que foi buildado ou assinado utilizando o SigStory. Então, quais são os elementos deles? Eles têm o cosign é parecido com esse notation que eu mostrei para vocês. Eles têm o record, o fúcio e o policy controller. Então, basicamente, essas ferramentas, elas assinam, só que na hora que vocês assinam, a gente faz um registro de log em um servidor, em um endpoint, um servidor que roda nesse projeto SigStory. E lá vai estar registrado, o Carlos assinou essa imagem em tal repositório, e tal dia, tal hora, etc. Ok? E basicamente funciona dessa forma, né? A gente roda o cosign, assina a imagem, e na hora que assina a imagem, acontece o que eu expliquei para vocês. Ele vai aqui no record sigstory.dev, e ele registra lá, olha, o Carlos, ele assinou essa imagem, que vai ser hospedada num repositório, num registro local, por exemplo, o que é o Harbor, nesse exemplo aqui, tal dia, tal hora, está registrado aqui. E se eu quiser verificar, eu dou o cosign verify, tá ok? Da mesma forma que está aqui. Basicamente é isso, né? Não muda muito da lógica do outro, só do Notary, só que a diferença é que a gente tem um record aqui. Aqui no cosign, a gente, na verdade, a gente tem o processo de assinar a nossa imagem, e a gente tem também o processo de attestation, né, de acrescentar a provenance. Só que ele não gera automático. Então, para a gente gerar a provenance, a gente usa uma outra ferramenta chamada Sift. Ok? E aí, aqui no Sift, a gente executa esse comando, e basicamente aqui no output, a gente escolhe o modelo que essa provenance vai sair, ok? O modelo que vai ser usado por essa provenance que a gente vai gerar. Então, entenda que, você lembra que eu falei para vocês que tem vários tipos de provenance que os governos, ou então os modelos que exige compliance pede para a gente. Então, aqui a gente pode colocar, aqui que a gente põe esse tipo de modelo. Então, por exemplo, eu estou colocando SPDX JSON porque o Salsa, ele pede esse tipo de modelo de provenance. Mas você pode colocar SBOM, qualquer outro que FedRAMP, etc. Aqui que a gente põe. Então, basicamente, a gente faz isso, né? A gente usa o Sift para gerar esse output. Esse output, a gente utiliza ele para testar, porque a gente dá aqui o cosign, a teste, e aqui no predicado a gente passa esse arquivo, né? O output.json, tá ok? E aí o cosign vai assinar, e vai deixar tudo assinado e vai enviar para o registro. E aí eu verifico isso com o comando verify attestation, basicamente, que é esse daqui. Então não tem muito segredo também. E, finalmente, nós temos uma ferramenta chamada Intoto, que ela também serve para a gente fazer o controle
outro tipo de controle da supply chain, que basicamente como é que funciona a lógica dela? A gente tem os passos para gerar nosso artefato, a gente sempre vai ter que dizer que tem um responsável, né? Tem um responsável por alguns passos. E tem a pessoa que vai gerar, por exemplo, tem essa gerente aqui, ela vai gerar o layout, que o que é esse layout? Esse layout ele vai dizer, olha, esse passo aqui chamado de write, quem vai executar é essa pessoa aqui. E esse passo aqui de package, gerar o pacote, quem vai gerar vai ser essa outra pessoa aqui. E aí, quando a pessoa for executar, ela tem que obedecer o layout, né? E ela tem que assinar, usar aqui a chave dela para assinar, tá ok? O trabalho que ela fez aqui. Depois que aí ela escreveu o código e assinou, e o resultado dessa assinatura tem que, tipo assim, a assinatura tem que assinar esse arquivo write link. Na realidade, isso aqui é como se fosse um metadado do trabalho que ela está fazendo, entendeu? E aí passa para a mesma coisa, passa para frente. Aí quando chegar aqui, da mesma forma, esse outro dev vai executar esse passo aqui de package e vai, com a assinatura dele, assinar o package link. E aí o que acontece? O passo final, sempre aquele passo que eu expliquei para vocês, que onde o usuário final, que é o consumidor do artefato, ele vai pegar o artefato que foi gerado e ele vai verificar por esse tar link aqui a autenticidade dele. Como é que verifica isso? O tar link vai abrir aqui o package link, que vai verificar se é a chave do fulano, que se foi ele que criou, e vai ver aqui, por exemplo, tem o código da ciclana. E aí, mesma coisa, vai verificar com a chave com o certificado da ciclana se está tudo ok. Então, basicamente, isso aqui é o fluxo do Itoto. Mas aí, como é isso na prática? Na prática, a gente utiliza a ferramenta de Job Scheduler, por exemplo, aqui o Jenkins, e o Jenkins aí tem um plugin do Itoto, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer o scheduler do job para gerar o artefato, e aí, dependendo da quantidade de agentes que seja necessário para gerar artefato, ele vai gerar quantos agentes for necessário aqui, e depois que o artefato estiver pronto, ele vai jogar o artefato para ser consumido pelo nosso cluster, e os metadados, eles vão, os metadatas link lá, são assinados, eles vão voltar aqui no caso, para o controller, que o controller vai armazenar eles no servidor de metadata. E aí, a gente vai ter aqui nesse caso, a gente tem dois controles de admissão, né? Tem um do próprio Itoto e o outro do Kubernetes, né? Um API de controle de admissão do Kubernetes. E aí, quando chegar aqui, o Kubernetes vai receber o artefato e vai dizer, pô, mas aí esse artefato de quem de onde veio, etc. E aí o Kubernetes vai fazer aquele papel lá do usuário, né? A API de admissão vai chamar o controle de admissão do Itoto, o Itoto vai vir aqui no servidor de metadata e vai verificar a autenticidade e vai dizer, beleza, tá ok, né? Tá tudo ok, pode passar, pode fazer o deploy e pronto. Então, basicamente, é assim que é na prática, né? O Itoto. O Salsa, ele recomenda, ele tem a recomendação de padrões dele, mas ele não é muito amarrado. Por exemplo, lá, o predicado, como eu mostrei para vocês, ele pode ser feito, a provenância dele pode ser feita de vários modelos. Não existe uma obrigatoriedade. Ele recomenda SPDX, mas pode usar outros modelos de acordo com a sua organização, de acordo com o compliance que a sua organização pode ter, com o cliente que ela vai lidar. E aí ele recomenda essas attestations do Itoto, né, esse tipo de envelope aqui, e ele fala do exemplo do bundle, né, que são JSON lines. E é isso. Obrigado. Até a próxima.